Ontem, terça-feira, dia 19 de agosto, aconteceu um evento muito marcante em Brasília. Foi a consolidação de uma federação composta pela União Brasil, partido, e pelo PP, partido também progressista. É marcante porque é o nascimento de uma federação que compõe nada mais nada menos que a maior bancada do Congresso Nacional no que se refere à Câmara dos Deputados. A federação se denomina União Progressista. E dentre os convidados para falar, marcando o início dessa federação, estava ninguém mais, ninguém menos que Ciro Gomes, que apesar de ter sido convidado para um evento que é centro-direita e de direita, ele fez, como diz a federação, progressista, ele fez um discurso altamente progressista e desenvolvimentista, falando de como o Brasil está crescendo pouco e que isso mostra como, por exemplo, o agronegócio tem sido tratado no Brasil. Ou seja, o agronegócio está sendo tratado no Brasil de maneira negativa. Até o agronegócio está decrescendo no país. Nós vamos analisar alguns aspectos que entendemos serem pertinentes para ver a participação simbólica do Ciro dentro desse evento. O Ciro foi convidado para o evento. Detalhes. Mas antes eu quero agradecer você que está inscrito no canal, você que tem comentado. A gente vai trazer comentários de vocês para responder dentro da linha de raciocínio que a gente tem desenvolvido nos vídeos. A gente também agradece o compartilhamento do vídeo que você tem feito. Se você chegou aí, o YouTube te sugeriu o vídeo, fica o nosso convite a você para que você se inscreva e veja o que a gente está abordando em termos de pensar o Brasil, de pensar política. Pois bem, o discurso do Ciro não fugiu nem uma vírgula, nem um ponto, nem o tio daquilo que nós estamos acostumados a escutar do discurso de Ciro Gomes. Agora, o pessoal tem uma coisa que chocou o pessoal. O Ciro se referiu ao seu xará Ciro Nogueira, um assumido bolsonarista, como meu caro Ciro Nogueira. E algumas pessoas ficaram bastante pensativas, indignadas desse modo do Ciro chamar Ciro Nogueira. Mas o que nós precisamos lembrar também é que, além do Ciro, estavam presentes nesse evento que marcava essa federação, ninguém mais, ninguém menos que 2 ministros do governo Lula. São eles Celso Sabino, ministro do Turismo, filiado à União Brasil, e o famoso André Fufuca, ministro dos Esportes, filiado ao PP. Certamente o Lula não foi convidado para fazer discurso lá. O que nós queremos chamar a atenção para essa presença do Ciro nesse evento é sobre um novo normal. Qual seria esse novo normal? A presença mais marcante do Ciro em eventos de direita. Muitas pessoas falam que, principalmente naquele vídeo que a gente fez aí em relação a Ciro herdar o espólio eleitoral do governo Lula, que o Ciro pode ter perdido a oportunidade de fazer isso. Vamos supor que o Ciro, em 2018, tenha ficado no Brasil e tenha apoiado o Haddad. A possibilidade do Haddad ganhar era muito pequena mesmo com o apoio do Ciro. A possibilidade do Ciro ganhar era muito alta, especialmente com o apoio de Haddad. O que nós queremos dizer com isso? Ciro iria abrir um ponto de ruptura dentro do petismo. Por quê? Aos poucos, petismo, Lula e todo o núcleo duro ali do PT, eles estavam rumando para um lugar determinado, que é o liberalismo, e aquele liberalismo velho, tradicional. E nós queremos lembrar aqui sobre isso, que eu falei para vocês sobre o livro do Fernando Henrique, onde o Fernando Henrique Cardoso vai falar sobre o Ciro Gomes. O Ciro, ele voltou uma outra pessoa depois de ter ido estudar em Harvard com Mangabeira Unger. E depois disso, Ciro manteve uma linha de raciocínio determinada. E essa linha de raciocínio determinada nunca iria fazer com que ele se aliasse a Lula e Haddad. Primeiro, vamos descartar essa questão ideológica neoliberal, que o Ciro entende que dá para se virar com o capitalismo ainda, modernizando as tendências liberais. Vamos esquecer disso. O que nós entendemos é Lula é um traidor nato. E Ciro, nesse ponto, não poderia confiar na pessoa de Lula. Muito menos na pessoa de Haddad. Porque o Ciro ele traz pontos ideológicos
dos quais sempre estão presentes com Ciro e que Ciro dificilmente abriria a mão deles. Por isso, Ciro não conseguiria herdar aí esse espólio eleitoral petista, lulopetista e o pouco que existe com Haddad, porque não haveria uma adaptação ali ao discurso ideológico e nem discurso, repito, o problema é o discurso em detrimento do que se faz, da execução. O que o Lula, o que o petismo faz é muito diferente daquilo que o petismo fala. E é uma coisa que o Ciro não daria certo, não daria certo. Nesse ponto, o Ciro não conseguindo ali se tornar um lulista exemplar, ele tem que ir para onde há crescimento. E não há espaço de crescimento hoje na esquerda. Não há espaço de crescimento na esquerda. Então o Ciro, ele deve, doravante, nos próximos dias, nos próximos meses, de agora para frente, o Ciro ele deve participar mais desses eventos que estão agregando nomes da direita, sim, porque é lá que ele vai encontrar um potencial de crescimento. Ciro vai com o mesmo discurso. Ciro não mudou o discurso dele, muito menos Ciro não mudou o plano da execução das ideias. Continua a mesma, e nesse ponto ele precisa conversar com quem é diferente a ele. Então Ciro vai conversar com Tarcísio, Ciro vai conversar com Ciro Nogueira, Ciro vai conversar com André Fufuca, Ciro vai conversar com uma galera que, pura e simplesmente, é necessário conversar, porque eles compõem um conjunto do eleitorado, e o Ciro tem que falar com esse eleitorado. Não tem para onde fugir, não tem para onde escapar. Não há como, nesse novo formato de polarização, agregar purismo ideológico com as ações práticas para se ganhar alguma coisa no Brasil. Não há como se fazer isso. Como se tratar racionalmente o plano das ideias, levando isso junto com a eficiência, eficácia, efetividade para a gestão pública. E é isso que o Ciro vai fazer, como, aliás, sempre fez. E eu fico me perguntando para o pessoal que abre uma crítica que eu acho até justa em relação a essas críticas do Ciro. Chamou de Amilcar o Ciro Nogueira, chamou de Amilcar André Fufuca, chamou sei lá do quê. São pessoas que o Lula conversa diuturnamente. Se vocês, óbvio, eu acho justo que vocês façam críticas do Ciro em relação a isso, mas vocês vão para onde? Aonde está o caminho ali para fugir desse purismo ideológico marcado ali por um bolsonarismo que vem se esvaziando do aspecto da direita? Para onde que você vai? Comentem. Para onde que a gente vai? Não há um lugar determinado para a gente ir. Há certas ilusões revolucionárias, eu vou trazer um outro vídeo para tratar disso daqui, nunca vão corresponder à nossa realidade. Elas fazem críticas muito bem feitas, muito bem desenvolvidas, mas elas não encontram um volume do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de gestão, dentro da realidade. Elas trazem uma crítica legal, uma crítica bonita, uma crítica boa e que a gente tem que prestar atenção. Mas do ponto de vista da gestão, da execução do plano das ideias, é uma coisa inviável. Então resta dialogar onde há espaço para diálogo. E esse espaço para diálogo hoje existe dentro da centro-direita. E o Ciro demonstrou a aproximação com a centro-direita e deve demonstrar isso com o passar do tempo. Isso deve se tornar habitual por parte do Ciro. Enquanto Bolsonaro e Lula estão tentando ali, alimentar uma briga um com o outro, o Ciro está fazendo essas composições. Para quê? Para tentar ali colocar uma outra via, uma possível terceira via, pensando no que a atualidade está oferecendo a ele. E é mais do que razoável que ele caminhe o caminho que está caminhando, pura e simplesmente. Então é muito provável que, doravante, daqui para frente, a gente veja o Ciro em mais eventos de centro-direita e da própria direita em si, porque é o que se tem que trabalhar hoje na política brasileira. Não dá para sair disso. O próprio Lula não conseguiu sair disso. Então não há o que fazer. A falência da esquerda está promovendo isso. Precisamos conversar sobre a esquerda. E não há esse diálogo. Esse diálogo não existe de uma maneira vultuosa por daqueles partidos que têm volume e não fazem esse discurso de como renovar as ideias, como renovar os partidos. Não existe. Então até esse discurso mudar é o que tem que fazer para o Ciro desenvolver. Porque para qualquer lado que você vá tem contradição. E o Ciro
ele só está ali alinhado a um discurso e alinhado ao que é possível fazer com o Projeto Nacional de Desenvolvimento dentro do campo da direita, o que eu acho que há muito mais terreno profícuo para fazer do que continuar ali ficando atrelado à esquerda, que costumeiramente, né, pelo vício, fetiche ao modo Lula de fazer, fala uma coisa e faz exatamente uma outra coisa. É isso que a gente tinha para trazer nesse vídeo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.